Olá! Hoje nós vamos ver propriedades de radicais. E essas propriedades vão nos ajudar a resolver problemas com radicais. A primeira delas, a multiplicação de radicais. Na multiplicação de um radical A vezes um radical B, o resultado vai ser o radical da multiplicação de AB. Vamos ver um exemplo. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Para resolver esse problema, eu teria que primeiro achar a raiz quadrada de 2, que é inexata, e depois multiplicar pela raiz quadrada de 8. Só que usando a primeira propriedade, nós vamos resolver esse problema de uma forma bem mais simples. Então, raiz de 2 vezes raiz quadrada de 8, isso aqui vai ser raiz de 16. Eu multipliquei 2 vezes 8, que dá raiz de 16, que vai ser igual a 4. Já resolvi o problema. Então eu peguei um problema que poderia ser muito longo e usando a propriedade multipliquei 2 vezes 8, deu 16, e já resolvi de uma forma mais fácil. Então essa propriedade que nós acabamos de ver foi a multiplicação de radicais. Na primeira propriedade nós vimos a multiplicação. Agora nós vamos ver a divisão de radicais. Eu tenho um radical A dividido por um radical B. Então a resposta disso será o radical da divisão de A e B. Vamos ver um exemplo. Raiz de 12 dividido por raiz de 3. Nesse caso, sem o uso da propriedade, eu precisaria saber quanto é a raiz de 12, que é um número inexato, e dividir pela raiz de 3, que também é um número inexato. Então, a operação seria bem complexa. Já usando a propriedade, eu vou fazer isso. Isso aqui é igual. Então é o seguinte, quando ela está desse jeito, eu vou poder dividir esse número por esse. Então eu vou dividir 12 por 13. Isso aqui vai ser igual a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Essa é a minha resposta. Então, usando a segunda propriedade, eu pude simplificar esse problema e a resposta é 2. Então o uso das propriedades vai servir para isso, para a gente simplificar o problema e achar uma resposta mais rápida. Terceira propriedade. Quando nós temos um número qualquer, A, elevado a um índice n, e esse índice está elevado a um outro radical com índice m, o resultado disso será A elevado a m vezes n. Quem é m e quem é n? É um índice qualquer, pode ser 2, 3, é um índice genérico. Então essa é a propriedade. Vamos ver como é que ela se aplica. Então nesse exemplo, nós temos aqui uma raiz quadrada e aqui uma raiz ao cubo. Como é que vai ser resolvido isso? Nós já sabemos que se não tem nada, nós temos o número 2 aqui. Então nós vamos fazer m vezes n. Então nós vamos multiplicar esses dois números. Então vamos multiplicar o 2 com o 3. E a resposta vai ficar assim. Raiz sexta de 5. E essa é a resposta. Então, como foi que nós usamos a terceira regra? A terceira propriedade. Nós multiplicamos os dois índices e aí resolvemos o problema. Como quando não tem nada aqui é 2, multiplicado por 3 vai dar 6. E essa é a nossa resposta. Quarta propriedade. Ela fala o seguinte. Se nós temos A elevado a n e aqui m, são iguais, é claro. Mas se nós multiplicarmos esse número, esse índice, pelo número p, e este índice pelo número p, nós vamos continuar a ter uma igualdade. Vamos ver um exemplo disso. Essa propriedade diz o seguinte. Se eu multiplicar este número por qualquer número, vamos supor 4, e este número pelo mesmo número, 4, nós vamos ter uma igualdade.
Então como é que vai ficar isso? Vai ficar 4 vezes 3, 12, e 4 elevada. 2 vezes 4, 8. E a propriedade é só isso. A quinta propriedade. A quinta ela é uma decorrência da quarta propriedade. Ela é muito parecida. O que acontece? Se nós dividirmos esse número e este número pelo número constante, o radical continua o mesmo. Então, se nós dividirmos, por exemplo, m por p e esse n por p, pelo número qualquer p, o radical continuará o mesmo. Nesse exemplo, como é que nós vamos fazer? Se nós dividirmos este número e este número pelo mesmo fator, ele vai continuar igual. Então o que acontece? 6 é 3 vezes 2 e 8 é 4 vezes 2. Então eu posso dividir esses dois números por 2. Vai ficar assim. Dividindo 6 por 2, eu vou ter 3. E dividindo 8 por 2, eu vou ter 4. Então o que é que acontece? Eu simplifiquei o radical. Então nós vamos usar muito a quinta regra para simplificar radicais. Sexta propriedade. Se nós temos um radical a elevado a um índice n, o que é esse índice n? É um índice qualquer, que pode ser 2, 3, 5. Nós chamamos enésima. Então nós temos a elevado a enésima. E tudo isso está elevado a m. A propriedade diz o seguinte: isso aqui vai ser igual a n a elevado a m. Foi o que nós fizemos. O expoente estava aqui fora e nós passamos ele para dentro. O m que estava aqui, nós passamos ele aqui para dentro. Então, exemplo. Nós vamos ter aqui raiz de 6 a quarto elevado a 2. Então, esse 2 nós vamos passar para dentro. Vai ficar assim, para dentro do radical. Vai ficar raiz quarta de 6 ao quadrado. Pronto, é só isso. Uma coisa que nós podemos também é usar a quinta propriedade e simplificar. Então eu vou dividir isso aqui por 2, isso aqui por 2. Vai ficar raiz, no caso vai ser 2, mas nós não precisamos colocar, então não precisa colocar o 2. E 6 e 2 dividido por 2 vai dar 1, então dá raiz sexta. Essa é a nossa resposta. Então nós temos aqui essa operação e acabamos apenas com raiz sexta. Nós simplificamos. Sétima propriedade. Se nós temos a raiz de a elevado a n, e aqui ainda está elevado a n esse mesmo número, isso aqui é igual a a. Vamos ver por que é isso. Nós temos que a raiz de n, como aqui está fora, vem aqui para dentro. Depois vamos dividir n por n, e vai sobrar apenas o a. Então, por exemplo, se nós temos a raiz de 32 aqui ao quadrado, aqui é 2, se nós elevamos isso aqui ao quadrado, isso aqui vai dar apenas 32. Ou ainda temos assim, raiz cúbica de 27. E nós elevamos isso aqui à terceira, isso aqui vai ser igual a 27. Então, assim, se nós elevarmos esse radical a esse mesmo número, 3 e 3, nós vamos cancelar o radical. E o número vai ficar solto. Mais um exemplo. Eu tenho a raiz quarta de 16. Então, para cancelar isso aqui, eu posso elevar a quarta potência. Então, isso aqui vai ser igual a 16. Então, essas são as propriedades. E elas vão ser utilizadas para resolver problemas com radiciação.